Boa noite. Hora do Voto recebe hoje um nome de destaque na política brasileira. Luiz Erundina, do PSB, com atuação relevante como vereadora, deputada estadual, deputada federal na 4ª legislatura consecutiva, ministra de Estado e prefeita da maior cidade do país, a capital paulista. Muito obrigada, Luiz Erundina, deputada, por estar conosco. Eu quero começar hoje com o que está sendo manchete nos principais jornais do país. Aquela entrevista que o ex-presidente Lula deu à televisão portuguesa, em que ele se refere ao chamado mensalão. Ele disse que, primeiro, que acredita que não houve mensalão. E depois que 80% daquele julgamento pelo Supremo foi político, só 20% é que foi jurídico. E que, no entender de Lula, tudo isso foi feito para massacrar o PT e acabar com o PT. Bom, eu quero a sua opinião sobre essas declarações de Lula, que havia se recusado a falar sobre o tal mensalão até agora. E, de repente, fala tudo isso que vem sendo o discurso de muitos petistas. Lula, em 2005, fez uma declaração em rádio e TV, em rede nacional, em que ele falou que se sentiu apunhalado pelas costas, que ele foi surpreendido com práticas inaceitáveis, que aquilo ele devia um pedido de desculpas ao país. Como entender aquilo que Lula disse naquele momento do escândalo e hoje, depois do julgamento, onde companheiros do PT estão presos? Maria Lídia, eu quero agradecer o convite, cumprimentar os telespectadores que estão nos assistindo e dizer da importância desse teu programa. Já tenho tido a oportunidade de acompanhar e tem sido um canal para trazer para os eleitores, as eleitoras e para a sociedade em geral a consciência da responsabilidade do voto. Porque são duas vias, é uma via de mão dupla, ou seja, aquele que é candidato e aquele que escolhe o candidato. Então, há uma dupla responsabilidade que precisa, né, ser conscientizada e ser atendida. Eu acho que o teu programa contribui para isso. Muito obrigada. Bom, com relação... É a nossa intenção. E, a meu ver, está cumprindo esse objetivo. Eu acho que é um equívoco do presidente Lula. Primeiro, essa contradição e essa ambiguidade. Aliás, o Lula se ressente muito disso. Ele fica um tempo enorme, né, sem dizer nada a respeito de uma questão que tem uma ligação muito direta a ele. Ele como presidente, na época, ele como liderança política, com uma popularidade enorme, o que lhe atribui uma enorme responsabilidade também. E, lamentavelmente, ele não tem se manifestado nas horas mais trágicas, mais graves da vida nacional, quando esses fatos estão ocorrendo. Durante todo o processo de julgamento e depois a decisão do Supremo, a execução das penas, em nenhum momento, a menos que me tenha sido escapado, eu tenho ouvido o presidente ou ex-presidente se manifestar, se colocar. Dava a impressão até que ele ficava meio, né, omisso, a meu ver. Eu acho que foi uma certa omissão. De repente ele vem e se contradiz de uma posição absolutamente diferente dessa que ele assumiu agora, fora do país, né, num outro país, evidentemente. E eu acho que ele está equivocado. Se os termos fossem invertidos, se ao invés de ele considerar 20%, né, de dimensão legal jurídica, aliás, política, e 80% do ponto de vista jurídico, era até compreensível. Mas mesmo assim, eu acho que ele tem fatos objetivos que explicam, né, a decisão do Supremo a respeito desses casos, né, e, portanto, eu considero um equívoco da parte do ex-presidente. Bom, vamos então agora ao ano eleitoral e começando a falar exatamente sobre a aliança Eduardo Campos Marina Silva, PSB-Rede. No momento do lançamento dessa aliança, houve um grande impacto em todo o país, foi a maior surpresa. E, entretanto, hoje,
vários adversários de correntes diferentes entendem que aquela força inicial foi se esvaindo até a formalização da chapa Eduardo Campos Marina. No seu entender, como está essa aliança e esta chapa? Eduardo Campos para a presidência da República, Marina Silva vice, ambos pré-candidatos. Olha, Maria Lídia, eu acho que foi um fato marcante e foi um fato novo nessa conjuntura eleitoral. E um fato com aquele nível de significado e de peso político e de expressão política não se anula de um dia para o outro, né? Marcou a política brasileira, seja pela atitude dela, generosa, disponível, consequente com as suas ideias, com o seu discurso, e também da parte do Eduardo e do PSB. Acolheu a rede sem nenhuma condição, e eu acompanhei aquele processo. Inclusive o PSB ajudou na fase de coleta de assinaturas para viabilizar a criação desse partido. Portanto, os dois lados, os dois atores desse episódio, eu acho que saíram engrandecidos. E a política brasileira sinalizou, percebeu que há fatos novos nessa conjuntura, como essa composição entre duas figuras e duas expressões políticas que se completam. O que é interessante é que os dois se completam nas suas características, nos seus perfis, e, a meu ver, a política brasileira ganha muito com essa aliança. Agora é interessante falar dos perfis, né? Eles parecem diferentes, bem diferentes do ponto de vista das ideias, e houve muitos momentos em que um falava uma coisa e o outro ia numa direção contrária. Eu quero a sua opinião sobre essa divergência de pensamento, se isso é falta de sintonia como adversários têm explorado, ou se é o convívio de pensamentos, a união de pensamentos divergentes, que mostrando a possibilidade desse convívio. Eles têm insistido em dizer que essa aliança é uma aliança programática e, portanto, as peculiaridades, os perfis e as propostas se mantêm, né, com sua própria identidade. Eles não se fundem e em nenhum momento um partido se imaginou sendo absorvido pelo outro. Isso é uma coisa importante. Mas eu falo questões pontuais mesmo, em que aparece a divergência. Isso, em certos momentos, ficam mais evidentes as diferenças e até divergências. Mas me surpreende que a convivência tem sido mais tranquila do que eu imaginava, exatamente porque são duas propostas e dois caminhos que não se cruzavam, eram caminhos paralelos e até negando muito daquilo que um e o outro, né, defendiam. Então, há um objetivo que os une, que converge nas ideias. A meu ver, o discurso do Eduardo tem assimilado muito, né, muitos aspectos do discurso da Marina, por convencimento. Eu conheço o Eduardo não é uma pessoa capaz de ceder e de abraçar uma proposta, uma ideia, sem que ele esteja convencido dela. Por isso que eu acho que essa composição ela é generosa e boa para os dois lados. Mas para o eleitor, dá para ter essa percepção? Porque essa é uma elaboração mais complicada. A percepção do eleitor não dá mergulhos muito profundos. Então, fica mais naquela... Como é que ela fala uma coisa e ele fala a outra? Afinar o discurso para a campanha eleitoral seria mais produtivo? Não, eu acho que eles vão manter as suas identidades, né? Posições que convergem, posições que não vão convergir, e eles vão ser muito verdadeiros. Falar a mesma língua não necessariamente falar a mesma língua, simplesmente por uma lógica eleitoral, para atender a essa lógica. Eu acho que não. E seria ruim. Quer dizer, a novidade que essa aliança trouxe para a política brasileira, né, não recomenda que haja esse esforço de negar uma posição que é própria, reconhecida e publicizada pelos dois lados. Uhum. E isso tem, inclusive, um papel pedagógico. Nós que fazemos política, nós que somos expressões políticas e que, de uma certa forma, referência positiva ou não para a sociedade, nós temos a responsabilidade com as ideias e posições que a gente defende, porque elas têm impacto
na sociedade, sobretudo nos jovens, que estão buscando, que estão procurando, estão negando esse convencionalismo da política e esses vícios da política tradicional. É interessante que pelas declarações dos pré-candidatos já dá para perceber, né, uma linha de atuação, a lógica que deverá nortear a campanha. Dá para perceber com muita clareza que o foco das críticas de Eduardo Campos é o governo Dilma Rousseff, do qual ele fez parte. Então ele sabe do que ele está falando, né? Ele participou do governo. E ele é um duro crítico. Recentemente ele disse que ela é a gestora que não geriu e é a faxineira que não limpou. Afinal, a quem realmente Eduardo Campos está criticando? Se Dilma foi apresentada ao Brasil como gestora eficiente, quem indicou foi Lula. E aquela coisa da faxina ética, quando começou essa conversa, ela iria limpar o quê? Uma herança do antecessor, que foi o governo Lula. Eduardo Campos está criticando Dilma ou Lula, na verdade? Eu acho que essa lógica vai nessa direção, né? Não dá para dizer que um governo de um não é expressão do governo do outro. Agora, é evidente que as características dos dois e a marca deles na gestão tem nuances e tem diferença. Lula com aquele carisma, né, com aquela capacidade de convencimento das pessoas, há muitas vezes que nem eu considero que ele esteja tão convencido daquilo que ele demonstra, né, ser a posição dele em diferentes circunstâncias e para diferentes públicos. Já a Dilma não, é aquela figura muito marcante, muito forte, muito, a meu ver, autoritária, pouco afetiva ou nada afetiva. Com quem? Enfim, afetiva em relação a quê? É no sentido da relação. A relação humana, ela tem uma dimensão muito subjetiva e nessa subjetividade vai muito da afetividade. Ela não é isso. Ela é uma gerentona, no sentido mais negativo do termo, ou seja, ela não é a eficiência gerencial que se assinala nela. É alguém que, não sei se é para esconder, muitas vezes, aquilo que a sociedade vê como frágil na mulher, e ela tenta superar isso, se excedendo, a meu ver, né, em atitudes, em manifestações, em formas de ser. Como um mecanismo de defesa? Pode até ser, pode até ser. Porque nós, mulheres, incorporamos muito uma cultura dominante na sociedade. E essa cultura dominante é machista, é masculina. A política, principalmente. Exatamente. Né? E quando eu fui prefeita, muitas pessoas procuravam saber quem é que governava, quem é que mandava. Porque achavam, exatamente por achar que o papel da mulher é um papel secundário, ela fica na sombra, ela tem que ser orientada, ela tem que ser dirigida. Portanto, essa cultura é dominante na sociedade. E se a gente não se cuida, a gente mesmo, mulher, terminamos incorporando isso e tentando reagir a isso, às vezes até inconscientemente, de uma forma para negar, né, esse perfil que pode parecer frágil, mas é da característica feminina. É essa doçura, essa afetividade, esse modo de se relacionar, convencendo mais pelo sentimento do que pela razão, pelo raciocínio, pela lógica. E eu acho que ela tenta fugir um pouco desse perfil. Falando em perfil, como Luiz Erundina define Eduardo Campos? Eduardo Campos é um perfil conservador, de família tradicional do Nordeste, onde ele nasceu, foi criado e educado, ou é um progressista, como o discurso dele algumas vezes sugere, com as mudanças que propõe e a nova política? Como é que o enxerga? Olha, Maria Lídia e telespectadores, é evidente que quando a gente nasce numa cultura e que sofre muita influência dela, né? E ele teve a influência do avô dele, Miguel Arraes, e de todo um ambiente, de uma região e de uma cultura que marcadamente, assim, né, de um perfil que não é muito de grandes ousadias, de grandes, né, tiradas. Por exemplo, o Miguel Arraes era um homem de frente, não era um homem fechado numa posição ideológica, numa defesa, né, de uma visão de mundo fechada em si mesma. Eduardo, evidentemente, herdou muito
dessa cultura. Mas, por outro lado, ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito... E eu fico impressionada que nas reuniões que eu assisto, em que ele está participando, reuniões de longas horas, de seminários, de debates, ele fica o tempo inteiro, né, ouvindo cada um dos companheiros e companheiras que estão presentes naquela reunião, anotando todas as posições, todas as intervenções, o que indica uma atitude de alguém que se sente podendo aprender do outro. Portanto, E é isso que faz com que ele, inclusive, esteja incorporando muito do discurso da Marina. Não o discurso em si, mas as ideias. Dá para perceber isso. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito arguta, né, muito atenta. Sim, mas conservador ou progressista? Não, ele tenta ter jogadas progressistas, ele tenta ter posições progressistas, ele anseia ser uma liderança nova na política. O seu governo foi um governo progressista. O governo dele em Pernambuco, os 2 governos, foram governos progressistas. Por exemplo, o papel da mulher, a posição da mulher no governo dele, não enquanto secretária, não é isso. As políticas que ele desenvolveu, né, efetivamente eficazes, né, no controle da violência contra a mulher, nos direitos sociais das mulheres e dos diferentes. Portanto, ele tem sensibilidade e ele se comporta de acordo com essas posições de entender a necessidade e o direito do diferente ser incorporado e de ser atendido pelas políticas do Estado. Eu vou pedir licença, nós vamos fazer um pequeno intervalo e ao voltarmos vamos falar disso que é chamado presidencialismo de coalizão, até porque Eduardo Campos tem sido um duro crítico desse presidencialismo de coalizão que acaba se transformando, obrigando o chefe do executivo a um toma lá da cá, a um balcão de negócios para satisfazer a voracidade dos aliados. A pergunta que eu deixo para o nosso telespectador, enquanto nos aguarda, é: a negociação política é um mal em si mesmo ou faz parte? Voltamos já já. Estamos de volta com Hora do Voto. Hoje, entrevistando a deputada federal pelo PSB de São Paulo, Luísa Erundina. E a questão que eu havia deixado, Luísa Erundina, é sobre esse presidencialismo de coalizão que obriga o chefe do executivo a ter um relacionamento de negociação política permanente, pontual com os partidos que garantem a base parlamentar no legislativo. E eu perguntei, a negociação política é um mal em si mesmo ou ela faz parte, é legítima? A senhora já foi chefe do executivo e vivenciou essa prática. Como é que faz? É necessário acabar com o presidencialismo de coalizão ou mudar na forma, o jeito de ter essa base que garanta a tal da governabilidade? Olha, eu, como você mesmo lembrou, né, eu tive 4 anos de governo, não foi um governo de coalizão, porque só era o PT e 2 outros partidos, o PCdoB e o PCB, que participaram da campanha e foram aliados de primeira hora na campanha eleitoral. E, portanto, eu não tinha maioria na Câmara dos Vereadores e não foi fácil governar sem maioria. Mas o preço para construir maioria naquela Câmara era um preço que eu não me dispus a pagar. Porque é um preço não é de negociação, não é negociar, é negócio. Então há uma diferença muito grande. Então, para você transigir, um governo que era marcado não tanto pelas questões éticas, de honestidade, isso é um pressuposto. Quando alguém diz que meu governo foi honesto, não foi grande coisa, mas foi honesto, eu acho que me irrita, me incomoda. Meu governo foi também um governo de realizações das políticas públicas, sobretudo certas políticas, educação, saúde, etc, etc. E a honestidade e a ética é um pressuposto, né? Mas eu entendo que essa relação de aliança, entre aliados, tem que se fazer de forma transparente e tem que fazer preservando princípios. Tem limites como tal. Então não pode ser negócios, nem eu diria com partido, é com pessoas, com membros daquele partido, com parlamentares daquele partido. Lamentavelmente a relação entre executivo e legislativo naquela casa, no Congresso,
não é do executivo com um determinado partido, é do executivo com determinadas figuras, né, que tem mais habilidade, tem mais jeito, tem mais experiência, tem mais gosto para aquele jogo, né, da política rasteira, da política menor, da política desqualificada. O que eu entendo é que num governo de coalizão, evidentemente, isso é mais forte a necessidade de negociação, de acordo, né, e de compatibilização de interesses. Porém, falta, ou como faltou ao governo Lula e como faltou bastante falta ao governo Dilma, é uma mediação. É um outro ator que pudesse entrar nessa relação para mediar, né, os limites dessa relação. Que ator seria isso? Seria a sociedade civil organizada. O governo Lula, os governo Lula e o governo Lula esvaziaram, né, as organizações populares, o movimento sindical se neutralizou. Né? Hoje não tem oposição sindical, só tem o sindicalismo, né, negociando na mesa com o presidente na época, negociando legitimamente, mas sem estabelecer as contradições que é própria da luta sindical, da luta entre... Identidade, né? De identidade de um agrupamento em relação ao outro. Porém, esses governos, eles esvaziaram, porque não fizeram da organização popular, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, do movimento sindical, né, dos movimentos de cidadãos da sociedade, até para dar sustentação ao executivo na sua relação com o legislativo, para mediar essa relação. Mas teve não um outro tornar suporte tão, da sociedade. Como? No governo, tanto o governo Dilma como o governo Lula, um outro suporte na chamada sociedade civil, que é a base da pirâmide, com os programas sociais. Mas né? isso Ali, o governo sempre se sentiu muito apoiado em função da reciprocidade das pessoas que recebiam, e eram milhões de brasileiros, as vantagens dos programas sociais. Eu quero ouvi-la, inclusive, sobre isso, até porque Bolsa Família, por exemplo, é muito criticado, às vezes justamente, às vezes injustamente. Luísa Erundina, antes da vida política, era assistente social, mestra em serviço social, deu aula em muitas faculdades. Eu quero ouvir a sua opinião sobre o Bolsa Família. Se é um programa que veio para ficar, como disse Eduardo Campos, e ele deve ser perene, ou se ele tem que ser cíclico, mudar de grupos para não assumir o caráter assistencialista permanente que acaba submetendo aquele que recebe aos interesses de quem oferece e de quem dá. Olha, a primeira parte da tua questão, colocação, essa relação de governo com esse público que é do Bolsa Família e desses programas assistenciais, que são programas compensatórios. E se preste atenção. E emergenciais. Né? Emergenciais. Não é uma distribuição de renda, é uma transferência de renda. Se tira recursos da saúde, da educação e de outras políticas para reforçar uma política assistencial, né, se não assistencialista, compensatória, e que, a meu ver, não emancipa as pessoas. Não pode ser um programa, e eu digo para o meu próprio candidato a presidente, não se pode afirmar esse programa como sendo algo permanente. Ele é algo emergencial e é um degrau a partir do qual se criam condições para a família e para o cidadão se assumir, né, ele próprio pelo trabalho, pela renda que se gere, para que ele consiga gerar. Né? E quando eu falo nessa aliança, esse público não é uma aliança com esse caráter que eu imagino que deva ter na relação entre o governo e a sociedade civil organizada, né, para mediar a relação com o Congresso, um Congresso que muitas vezes impõe ao Executivo, né, condições, exigências e demandas, muitas vezes inaceitáveis. Se você tem a sociedade civil organizada, não me consta que o governo tenha submetido suas decisões estratégicas, por exemplo, nas prioridades orçamentárias, por exemplo, nos programas que o governo lança, que tenha ouvido em algum nível a sociedade civil organizada, a não ser o Conselho de Econômico e Social, que me parece que está meio esvaziada, não teve um protagonismo que se imaginaria podia ter tido. Portanto, não é isso de que eu falo. Eu falo, por exemplo, de organizações autônomas, independentes, representativas da sociedade,
que, evidentemente, apoiando ou criticando o governo, é um aval ou é uma força, né, que um governo de coalizão poderia dispor e contar para mediar ou para reduzir, né, as exigências e os excessos que ocorrem nas demandas entre um poder em relação ao outro, como se dá hoje no país. A minha última questão. Pesquisa mostra que 70% dos brasileiros querem mudança. Com isso, todos os candidatos, a própria presidente Dilma, que é candidata à reeleição, se apresentam como fator de mudança, que vai ser diferente. Qual será o diferencial de Eduardo Campos e Marina Silva no atendimento desse pleito popular? O que eles vão oferecer às pessoas para convencer que vale? Eu acho que quando eles dizem, voto, nós queremos fazer uma reforma profunda do Estado, né, nós queremos radicalizar a democracia, ele diz, nós queremos canais de diálogo com a sociedade, isso é um diferencial importante. Que o que define um governo mais progressista ou mais conservador é o método de gestão, não é tanto as realizações, porque as realizações são limitadas para qualquer governo. É evidente que um governo precisa estabelecer suas prioridades e seguir essas prioridades. E suas, né, metas. Suas metas, entendendo o limite de capacidade de responder a uma demanda enorme. Por isso que ele tem que definir prioridades. E tem que ser consequente nessa decisão sobre prioridades. Agora, a partir daí, né, ele tem que realmente ser diferente na forma de gerenciar o Estado, né, para não reproduzir a relação de dominação de quem governa e de quem é governado. Estabelecer uma relação, um diálogo mais horizontal com a sociedade civil organizada. Não se sentir o Estado sendo todo-poderoso, que com o poder de resolver tudo. Não resolve tudo, não. Mas um governo eficiente, um governo transparente, com canais de diálogo com a sociedade e participação efetiva nas questões estratégicas importantes, é uma mudança importante e que isso, a meu ver, responde em grande medida às demandas de mudança que estão colocadas aí na sociedade. Deputada Luísa Erundina, muito obrigada por sua participação hoje no Hora do Voto. Eu tenho certeza que nos ofereceu subsídios para a reflexão, para a responsabilidade daquela hora da escolha que a senhora, no início do programa de hoje, mencionou. Muito obrigada, boa noite. E termina aqui Hora do Voto. Eu agradeço a todos estarem conosco, uma boa noite e até a semana que vem, segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá.